Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos. Eu cumprimento você com o amor de Jesus que esse Cordeiro, o único que é digno, derramou por você e por mim na cruz. Que bom vê-lo novamente essa noite e que bom nós podermos refletir sobre algo muito importante da palavra de Deus. Eu daria o título a essa mensagem de hoje de A Solução Divina para os Problemas Humanos. E o texto da nossa reflexão está no livro de Apocalipse, no capítulo 5. Eu quero que você abra a sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 5 agora, e observe se há alguém sem Bíblia próximo a você, e tenha a gentileza de sentar-se próximo a essa pessoa para que ela também acompanhe a leitura. Quando a gente lê com os olhos e ouve com os ouvidos, nós fixamos mais o conteúdo que lemos e ouvimos. Mas antes de ler, mantenha sua Bíblia aberta, Apocalipse, o último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 5. Antes de ler, nós vamos fechar os olhos e vamos pedir a Deus que esteja conosco agora, abençoando-nos, para que a verdade que está nessa mensagem toque o nosso coração. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque Jesus Cristo é o único digno. Obrigado pelo seu poder, pela sua honra, pela sua glória, pela sua força, por todos esses atributos que só Ele tem. Obrigado pelo amor de Jesus. E pedimos agora que Jesus Cristo envie sobre nós o Espírito Santo e que esse Espírito esteja no nosso coração, para que as palavras que estão na Bíblia não sejam letra morta, mas palavras que têm o poder de gerar vida. E que essa palavra mude o nosso coração, afaste de nós o medo, limpe os nossos pecados e nos dê paz e esperança. Em nome de Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 5, versos 1 a 14. Está escrito: Vi, na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro, escrito em forma de rolo, por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé um cordeiro, que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi
uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. E os 4 seres viventes responderam: amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Este capítulo que nós acabamos de ler do Apocalipse é parte da segunda visão que o apóstolo São João teve lá na ilha de Patmos. O Apocalipse relata uma série, uma sucessão de visões que esse apóstolo de Jesus Cristo, também conhecido como discípulo amado, teve quando estava prisioneiro na ilha de Patmos. Na primeira visão, ele, que tanto tempo havia ouvido as palavras de Jesus da boca do próprio Jesus, ele que, com a cabeça inclinada sobre os ombros de Jesus, havia ouvido muitos dos ensinamentos do Mestre, mas que agora, já idoso, passados tantos anos, sentia tanta saudade de Cristo. Ele teve visões quando estava preso injustamente, preso pela maldade humana, lá na ilha de Patmos. Na primeira visão, que está no capítulo 1 de Apocalipse, e ela prossegue até o capítulo 3 de Apocalipse, ela fala do momento em que Cristo vem até João. Cristo desce do céu e vem até onde o ser humano está. E João, solitário, abandonado, preso, distante de tudo e de todos, sentindo medo, saudade, incerteza quanto ao futuro, ele vê Cristo vindo do céu até ele. E Jesus Cristo quer vir do céu até você hoje também. E que você possa ver Jesus Cristo vindo até você por meio da palavra dele. Agora, os capítulos 4 e 5 do Apocalipse contam a segunda visão que João teve lá naquela ilha. E essa segunda visão, ela é um pouco diferente, porque agora não é Cristo que vem do céu até a terra, mas é João que vai da terra até o céu, onde está Cristo. E no começo do capítulo 4, é nos dito que ele viu uma porta aberta no céu, e uma voz que dizia: vem, sobe e vê. E João pode, em espírito, ir até o céu e ver o que está acontecendo no céu. E quando João chega até o céu, ele tem uma visão maravilhosa. Ele vê ali o trono de Deus, um trono lindo, com a cor de todas as pedras preciosas, resplandecente. E ao redor do trono há um arco-íris. Um arco-íris, não um arco-íris comum, um arco-íris cujo o esplendor se assemelha à esmeralda. E ali ele vê Deus assentado no trono. E ao redor do trono há 4 seres magníficos, 4 seres viventes. São anjos, são querubins. O primeiro tem a aparência de um leão. O segundo tem a aparência de um novilho. O terceiro tem a aparência de um ser humano. E o quarto se assemelha a uma águia quando está voando. O leão é o mais forte dos animais, o mais feroz dos animais selvagens. O mais nobre dos animais selvagens, considerado o rei da floresta.
O boi, o novilho, é o mais forte de todos os animais domésticos. Simboliza a força. O animal que é usado para o trabalho, que puxa carros, arados. O ser humano é a mais inteligente das criaturas de Deus, a mais sábia. E, finalmente, uma águia voando, a mais rápida das criaturas do céu. E ali você tem naqueles 4 seres ao redor do trono de Deus a representação da nobreza, da força, da sabedoria e também da velocidade. A águia que vai da terra ao céu, do céu à terra. Comunicação entre Deus e a humanidade. E ao redor daquele trono e daqueles 4 seres que estão mais próximos ao trono, João vê 24 anciãos. Por que 24? No antigo santuário israelita, o rei Davi, ao organizar o serviço do templo, ele organizou os sacerdotes em 24 ordens. 24. O número 24 lembra o serviço sacerdotal. E Cristo, que também está assentado sobre o trono e é o nosso sumo sacerdote, ele está ali auxiliado por 24 anciãos. Além de representar o trabalho sacerdotal, os 24 representam o povo de Deus na sua totalidade. No Antigo Testamento, o povo de Deus era dividido em 12 tribos. Quando Cristo fundou a sua igreja, ele estabeleceu por meio de 12 apóstolos, 12 patriarcas do Antigo Testamento, 12 apóstolos no Novo Testamento, somando 24 anciãos, representando o povo de Deus próximo a ele. E o que fazem esses seres, tanto os 4 seres viventes como esses anciãos, que estão tão próximos de Deus? Eles louvam a Deus continuamente. O capítulo 4 diz que eles dizem continuamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Eles louvam a santidade de Deus, louvam o poder de Deus e louvam a eternidade de Deus. E eles continuamente estão louvando a Deus e cantando e proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. O capítulo 5 ele fala da segunda parte dessa visão. E agora João vê um detalhe. Aquele que está sentado sobre o trono, ele tem nas suas mãos, na sua mão direita, um livro. Um livro. Por que um livro? No Antigo Testamento, lá em Deuteronômio, no capítulo 17, aquela passagem diz que quando os reis de Israel, os reis do povo de Deus, eles fossem entronizados, eles assumissem o governo, eles deveriam receber um livro. Que livro era esse? O livro da lei de Deus. A parte da Bíblia que estava escrita naquela época. O livro que apresentava o concerto, a aliança, o pacto, o compromisso de Deus com o seu povo. E esse livro deveria ser entregue ao jovem rei no momento em que ele assumisse o seu trono e recebesse a sua coroa real e o seu cetro real. E o jovem rei deveria copiar, porque naquela época os livros precisavam ser copiados à mão. Ele deveria fazer uma cópia daquele livro para si, para que ele se lembrasse durante todos os dias da sua vida das palavras daquele compromisso entre Deus e a humanidade, que estavam no livro da lei, a parte da Bíblia que estava escrita até aquela época. E ali ele vê no trono, ao lado do trono, há um livro. Um livro. Quem está sentado no trono é Deus, o governante do universo. Mas aquele livro tem um detalhe: os livros daquela época não eram encadernações como são os livros de hoje. Os livros daquela época eram
escritos em um material, não havia papel, não existia papel ainda. Eles eram escritos em papiro, que é um material feito de origem vegetal, ou de pergaminho, que é uma pele de cordeiro bem fininha, onde as pessoas escreviam com tinta. Só que, como não havia encadernação, os livros eram enrolados. Eram feitos em rolo. Ele viu um rolo escrito, um livro em forma de rolo escrito por dentro e por fora. Ou seja, tinha muita coisa naquele livro. Estava escrito dos dois lados, por dentro e por fora. Aquele rolo tinha mais um detalhe. Ele estava selado, lacrado. Quando você vai hoje a uma livraria e compra um livro, geralmente ele vem lacrado com plástico, não é? E você só consegue abrir o livro para poder ler se você rasgar o plástico. Naquela época, quando alguém mandava mensagem para outra pessoa, era costume naquela época também lacrar. Hoje, quando você vai ao mercado e você vê um produto e tem um selo, um lacre, está escrito: não consuma se o lacre estiver violado, se o lacre estiver rompido. E naquela época, quando as pessoas mandavam mensagem umas para as outras, para se assegurar de que aquela mensagem chegaria ao seu destino e que ninguém, nenhum curioso, leria o que estava dentro daquela mensagem no meio do caminho, era colocado um lacre, um selo, que geralmente era feito de cerâmica ou de cera. E aquele selo ao redor do livro, ao redor do rolo, só possibilitava a leitura do livro se alguém quebrasse, rompesse o lacre. Se fosse de cera, rompesse; se fosse de cerâmica, quebrasse aquele selo, aquele lacre. Aquele livro estava selado com 7 selos. Ou seja, a pessoa que pudesse ler aquele livro precisaria quebrar aqueles 7 lacres, aqueles 7 selos, para poder ler o conteúdo do livro. Acontece que é apresentado um problema. O verso 2 diz que um anjo forte, que proclamava com voz forte, diz: quem é digno de abrir, de quebrar os selos e abrir o livro? Quem é digno? Acontece que aquela mensagem só poderia ser lida, a mensagem daquele livro só poderia ser lida por uma pessoa. E a pergunta é: quem é digno de quebrar esses selos e abrir o livro e ler o seu conteúdo e revelar o seu conteúdo? Essa pergunta apresentou um problema, porque diz o verso 3 que ninguém podia ler, ninguém era digno de fazer isso, ninguém era digno de abrir aqueles selos. Sabe, Deus aqui estava apresentando um problema. E às vezes na nossa caminhada com Deus, Deus nos apresenta problemas. Eu não sei se você já viu, mas na porta de algumas igrejas está escrito assim: vem aqui e pare de sofrer. Eu já vi algumas igrejas tendo esses dizeres na porta. Isso não é verdade. Porque quando você passa a ter uma vida com Deus, uma vida com Jesus, você não diminui os seus problemas, você aumenta os seus problemas. Aí você vai me dizer: mas como assim? Que vantagem então tem de servir a Deus, de ser cristão? Você aumenta os seus problemas quando você passa a servir a Deus. Mas não é porque aqueles problemas não existiam antes. É porque agora com Deus você passa a ter consciência dos seus problemas. Por quê? Eu tenho um amigo que ele costuma dizer: olha, se você foi pobre e se tornou rico, você esquece que você foi pobre. Mas se você era rico e se torna pobre, você nunca se esquece de que você foi rico. É verdade isso. Por quê? Porque a pessoa que experimentou o melhor, ela tem consciência daquilo que é ruim. E quando você se torna cristão, você
descobre duas coisas. Uma é que você não foi criado para viver nessa vida. Deus criou você para um plano muito melhor, para você ter uma vida muito melhor do que aquela que você vive. E a outra coisa que você descobre é que o que você vive, os problemas, os sofrimentos, as dificuldades que você vive, elas não vão existir para sempre. Um dia, tudo será resolvido. Um dia não haverá mais maldade, sofrimento, dificuldades, problemas, nada disso. Então você tem consciência daquilo que era, do plano original de Deus, que era um mundo perfeito, e daquilo que Deus está planejando, que é o mundo perfeito. Mas nós não estamos vivendo nem o antes, nem o futuro, nem o depois. E você tem consciência agora que a sua vida não é o que Deus quis que fosse. Que as circunstâncias que nós estamos vivendo não é aquilo que nós... E a gente passa a ter consciência do quão ruim é a vida nesse mundo. Por isso que quando você conhece a Jesus, conhece o Evangelho, conhece a mensagem da Bíblia, você passa a perceber o quão ruim é essa vida. E aí você sofre mais. E Deus se dirige a João por meio daquele anjo e diz: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Quem é digno? Deus apresenta um problema. Ele apresenta o nosso problema, o problema que está na nossa vida. E o nosso problema se chama pecado. Ele apresenta que a nossa vida tem um problema. Nós não somos dignos. Nós não somos dignos. Por que não somos dignos? Por causa do pecado. O verso 3 diz: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Ninguém. O problema nos humilha. Porque a consciência de que você tem um problema, você percebe que você não pode lidar com ele. E você se sente fraco, sozinho, desamparado. Porque você percebe que não contém habilidades em você mesmo para lidar com os problemas que estão diante de você. Eu não sei se você sente isso diante dos seus problemas, mas eu sinto isso diante dos problemas que eu tenho que lidar. E às vezes eu penso, mas como eu posso resolver isso? Eu não tenho sabedoria para lidar com esses problemas, não tenho habilidade para lidar com eles. Não sei. Os problemas nos criam a sensação de desamparo. E quando você tem consciência disso, o verso 4 diz que João começou a chorar. E chorar muito. Muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Aquele livro que estava selado nos lembra uma antiga profecia do Antigo Testamento. Daniel, o profeta, Daniel foi um profeta que recebeu de Deus revelações a respeito de duas coisas. Ele recebeu de Deus revelações a respeito da primeira vinda de Jesus e revelações proféticas a respeito da segunda vinda de Jesus. E no meio disso, Deus lhe revelou vários sinais, períodos de tempo, que assinalavam tanto a primeira vinda de Cristo quanto a segunda vinda de Cristo. Só que quando Daniel terminou de escrever seu livro, estava terminando de escrever seu livro, isso está lá em Daniel capítulo 12, versos 3 e 4, ele recebeu uma ordem de Deus. Deus falou para Daniel: Daniel, olha, eu gosto muito de você, mas você vai fazer uma coisa. Pegue esse livro e cele o livro, porque as pessoas não vão entender o que está escrito nele. Um dia, no tempo do fim, as pessoas vão descobrir o que está dentro do livro que você escreveu. E elas vão saber. Isso vai dar esperança para elas. Esse livro selado representa o livro, lembra-nos o livro de Daniel, com todas as suas mensagens apontando para o momento em que Cristo irá vencer
os poderes maus desse mundo e vai dominar o universo. Apresenta quando vai se cumprir a bem-aventurada esperança que nós temos, que é a vinda de Jesus, a volta de Jesus. Essa é a mensagem do livro de Daniel, do livro que foi selado, lacrado. Sabe? Enquanto o livro não fosse aberto, as pessoas não teriam condições de saber quando se aproximaria a realização da sua esperança. As pessoas continuariam com medo do futuro. As pessoas não saberiam quando Deus iria intervir na história humana para derrotar o mal. Por isso o livro precisava ser aberto. E João estava chorando, porque esse livro não podia ser aberto. Ninguém era digno de abrir aquele livro. Eu não sei o que faz você chorar, mas talvez o medo do futuro faça você chorar. As preocupações com o que vai acontecer amanhã, as dificuldades, as preocupações com seus filhos, as preocupações a respeito de como será o futuro, o que você vai fazer, as escolhas que você vai ter que tomar, qual profissão escolher, com quem vou me casar. São preocupações que todos nós temos. E essas preocupações nos causam ansiedade. E as ansiedades nos causam medo, insegurança, choro. Quando você se depara com uma perda, você chora. Porque você lembra o que será do futuro. Como vai ser minha vida de agora em diante? E aqui nós vemos que João estava chorando e chorando muito, por causa de um problema que Deus lhe havia apresentado. Mas o verso 5, nós vemos o início da solução. Porque um daqueles anciãos que estava próximo ao trono de Deus se aproximou de João e disse: não chore. Não chore, porque quando Deus nos dá os problemas, Ele também nos dá o consolo. Ele quer lhe dar o consolo. Se Deus lhe dá motivos para chorar, Ele também vai lhe dar motivos para não chorar. Porque em Jesus há esperança, que é maior do que todos os motivos que você tiver para chorar. E em Jesus, você tem a razão do seu consolo, da sua paz e do seu ânimo. Ele disse, o ancião disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os livros, quebrar os selos e abrir o livro. É apresentado Jesus, aquele que pode resolver o seu problema. Jesus é apresentado, ele é apresentado como um leão. O leão é o mais feroz de todos os animais da floresta. O leão é o predador que vence animais muito maiores do que ele. O leão representa aquele que é invencível. Ninguém pode com um leão na floresta, assim como ninguém pode vencer Jesus Cristo. Ele é apresentado como leão da tribo de Judá e também como raiz de Davi. Por que raiz de Davi? Davi, se você lembra da história do Antigo Testamento, Davi foi aquele homem, na história do Antigo Testamento nós temos antes e depois de Davi. Porque até o momento em que Davi surge na história do povo de Israel, o povo de Israel era atacado, a oeste pelos filisteus, ao sul pelos amalequitas e pelos edomitas, ao leste pelos midianitas, amonitas e moabitas, ao norte pelos sírios e pelos cananitas. De todas as direções o povo de Deus era atacado. Mas quando Davi se torna rei de Israel, Davi vai ao oeste e vence os filisteus, vai ao sul e vence os edomitas e os amalequitas, vai ao leste e vence os moabitas, os midianitas e os amonitas, vai ao norte e vence os sírios e os cananitas, e faz o império, dominando todos esses povos, subjugando todos os inimigos. Ele venceu todos. Davi foi o rei que venceu todas as batalhas. E agora
Jesus é representado como a raiz de Davi, a força de Davi, porque Jesus é aquele que pode dar a você a vitória sobre todas as suas batalhas. Jesus, leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu, ele vai abrir os 7 selos e abrir o livro. Ele pode desvendar as profecias para que você conheça o futuro e tenha esperança em vez de medo. Quando você conhece o que vai acontecer no futuro, você troca o medo pela esperança. E quando João é chamado para ver o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele olha, e diz o verso 6, que ele vê no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, não o leão, não o rei Davi, o guerreiro, mas ele vê um cordeiro manso, um filhote de ovelha, um filhote de carneiro, o mais manso dos animais, o cordeiro como tendo sido morto. Jesus Cristo morreu na cruz por você. Pela lei de Deus, todos nós estávamos condenados à morte. Na lei de Deus existe pena de morte. Na lei dos homens, a pena de morte sempre é injusta, porque os homens não fazem um julgamento justo. Mas na lei de Deus há pena de morte. E para todo o pecado. Quando nós mentimos, quando nós traímos alguém, quando nós pegamos aquilo que não nos pertence, quando nós deixamos de fazer o bem, deixamos de socorrer o necessitado, nós violamos a lei de Deus. E por isso nós merecemos a morte. Mas, no entanto, Jesus Cristo veio e pagou essa pena. Ele morreu em nosso lugar para que nós pudéssemos viver. E viver em liberdade. E quando aceitamos a Cristo como Cordeiro que foi morto por nós, temos o nosso pecado perdoado, a nossa dívida paga. E aí Cristo nos perdoa e nos limpa do pecado com o seu sangue. O Cordeiro foi morto por nós. E esse Cordeiro tem 2 detalhes muito impressionantes. Ele tem 7 chifres. Por que 7 chifres? Hoje em dia, se você fala que alguém tem chifres, isso é uma ofensa. O significado disso na nossa cultura é que alguém foi traído. Mas nos tempos em que a Bíblia foi escrita, os chifres representavam um aspecto positivo. Os chifres representam a força de alguns animais. O boi, o bode, o carneiro, o antílope, o cervo, outros animais usam seus chifres para lutar. O chifre representava poder, força, porque o chifre é a força de alguns animais. E na Bíblia, toda vez que aparece chifre, ele representa, como um aspecto simbólico, ele nos lembra a força. Você já deve ter visto aí ilustrações em livros ou até mesmo em filmes sobre os tempos antigos e que havia guerreiros, soldados que usavam capacetes com chifres, porque isso representava que eles tinham força, poder. E agora o Cordeiro de Deus, aquele que foi morto, ele aparece com 7 chifres. 7 é o número da perfeição, da completude, e representa que Cristo é o Todo-Poderoso. Ele tem poder para resolver o seu problema. Ele tem poder para lutar, todo o poder para lutar as suas lutas. E além de ter 7 chifres, o Cordeiro tem 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Apocalipse 5, verso 6. 7 olhos representam 7 espíritos, não porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo, sejam 7 seres, mas indicando novamente o número 7 como a obra completa do Espírito Santo, todos os aspectos que o Espírito Santo atua neste mundo. E por que 7 olhos? Nós usamos os olhos para ver, para saber das coisas. E o Espírito de Deus está nesse mundo vendo tudo e sabendo tudo.
E os 7 olhos do Cordeiro representam que Cristo sabe tudo. Ele sabe tudo sobre você. Ele sabe das suas lutas. Ele sabe das suas dificuldades. Sabe naquela noite em que você, no meio da madrugada, derramou uma lágrima e ninguém soube. As pessoas que estavam na sua casa não souberam. Seus amigos não souberam. Pois Jesus Cristo viu e soube. Sabe aquilo que você faz e que ninguém sabe? Pois Jesus Cristo sabe. Aquilo que seus pais não sabem, aquilo que seus filhos não sabem, que a pessoa que dorme com você não sabe, pois Cristo sabe. Ele sabe disso. Ele sabe tudo sobre você. Ele conhece tudo sobre você, mais do que a palma da mão. Mais do que você conhece a palma da sua mão, Ele sabe tudo sobre a sua vida. Ele sabe quantos cabelos você tem na cabeça. Ele sabe tudo sobre você. Ele ama você. E Ele usa o conhecimento que Ele tem sobre você para demonstrar o amor que Ele tem por você. O Cordeiro foi, diz o verso 7, o Cordeiro foi, esse Cordeiro que pode tudo e que sabe tudo. Ele pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E agora o Cordeiro, Jesus Cristo, vai rompendo os selos, os lacres daquele livro. E o capítulo 6 e o capítulo 7 de Apocalipse vão contando o que vai acontecendo. À medida que cada selo é rompido, é aberto, um acontecimento que anuncia a volta de Jesus Cristo a este mundo acontece. Um sinal da vinda de Jesus acontece, se manifesta. E à medida que os selos vão sendo abertos, mais e mais Cristo se aproxima de sua vinda. E hoje nós sabemos, pelos sinais que já se cumpriram, que apenas o 7º selo falta para ser aberto por Cristo. E o 7º selo será aberto no dia em que Jesus Cristo aparecer nas nuvens do céu. Nós estamos no final da história desse mundo. Agora, o que acontece quando o problema que foi apresentado, o problema que fez aquele homem de Deus chorar, é resolvido pelo poderoso e amoroso Jesus Cristo. Há uma reação, e eu quero convidar você a participar dessa reação. O verso 8 diz que quando Cristo pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro. Aqueles que estavam mais próximos do trono de Deus caíram de joelhos diante de Jesus Cristo, tendo cada um deles uma harpa, um instrumento musical, e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. A sua oração, ela sobe diante de Deus com um cheiro de um perfume agradável. E o verso 9 diz: e cantavam um cântico novo, dizendo: digno é de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Aqueles que estão mais próximos de Deus, aqueles que estão mais próximos de Jesus Cristo, aqueles 4 seres viventes, aqueles 24 anciãos, começam a louvar a Deus. E eles vão louvando: digno és de pegar o livro, de quebrar os selos. Por quê? Porque Cristo entregou a sua vida em sacrifício por você e por mim. Ele morreu por nós, Ele foi morto, e com o seu sangue, Ele comprou você. Nós estávamos sequestrados pelo maligno, estávamos sequestrados pelo mal, estávamos longe de Deus. E, no entanto, Cristo nos comprou, pagou o nosso resgate.
Ele nos comprou pelo seu sangue, dando a sua vida. O dom mais precioso do universo, Cristo entregou para que você e eu pudéssemos ser livres. E não só livres, compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E verso 10 diz, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Você é colocado por Deus para ser um rei e uma rainha no reino de Deus. Deus quer que você esteja acima das dificuldades, acima dos seus problemas, porque Ele quer fazer de você um rei para reinar junto com Ele. No plano de Deus, você receberá nobreza, riqueza, honra, dignidade. Você será considerado um rei no plano de Deus. Agora, não só rei, mas sacerdote. O que é um sacerdote? É aquele que faz a mediação entre Deus e a humanidade. Aquele que tem acesso direto a Deus. E por Jesus Cristo, você e eu podemos ter acesso direto a Deus. Não precisamos de mediação de outras pessoas. Não precisamos de mediação de santos, de imagens, de ninguém. Você e eu podemos ter acesso direto a Deus. Podemos falar diretamente com Deus e receber diretamente dEle mensagens. Ele fala ao nosso coração, fala-nos por sua palavra, fala-nos, orienta-nos por meio do Espírito Santo. Cristo fala a nós, e nós podemos falar diretamente com Jesus Cristo, com Deus. As pessoas podem rir disso, podem ridicularizar disso, mas você e eu podemos conversar com Deus. E Ele pode nos ouvir, e Ele fala a nós, e nós podemos ouvir, fala ao nosso coração, e fala também por meio de sua palavra. Acontece que aquele louvor, ele não fica restrito só àqueles que estão mais próximos de Deus, próximos de Jesus Cristo. Aquele louvor começa a contagiar, diz o verso 11, que vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em voz forte, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Sabe? O louvor começa a se expandir. E agora não se restringe só àqueles que estão perto de Deus, mas ele enche todo o céu. Milhões e milhões de anjos louvam a Deus, porque Cristo é digno. E eles dizem, Cristo, o Cordeiro que foi morto, é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Eles dão esse tributo, 7 qualidades que Deus tem. São conferidas, atribuídas ao Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Acontece que o louvor, ele também não fica só no céu. O verso 13 diz, então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono é o Cordeiro, sejam louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. E os 4 seres viventes respondiam, amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Agora o louvor não fica só no céu. O louvor chega à terra, chega ao mar, chega a debaixo da terra e todo o universo, todas as criaturas do universo começam a louvar a Jesus Cristo. Digno é aquele que está sentado no trono, a Ele seja o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. Nós vimos aqui que, diante dos problemas humanos, aqueles problemas que nos fazem chorar, aqueles problemas que nos causam incerteza e insegurança, medo do futuro, Jesus Cristo é apresentado como a resposta, a solução para esses problemas. Só Jesus Cristo pode resolver os nossos problemas mais insolúveis. Se você tem uma dificuldade, uma luta, algo que lhe faz chorar,
Se você tem algo que ninguém sabe, uma luta que ninguém sabe, e que ninguém pode resolver, você não pode resolver. Você não tem forças, não tem recursos para resolver. Você não pode recorrer a outras pessoas, porque as outras pessoas não têm boa vontade para ajudar você, ou também não têm condições de ajudar você. Se você tem um problema que nenhum ser humano nesse mundo pode resolver, você pode encontrar a solução para esse problema que lhe faz chorar, que faz você chorar, em Jesus Cristo. Porque só Ele é digno, só Ele é digno. É quando você encontra em Jesus Cristo a resposta para as dores do seu coração. Quando você encontra em Jesus Cristo a resposta para os seus conflitos, a resposta para as suas dúvidas, a resposta para os seus medos. Quando você encontra em Jesus Cristo a saída, você pode ter a mesma atitude que os seres lá no céu têm e que toda criatura do universo deve ter diante de Jesus Cristo. Você começa a louvá-lo e adorá-lo. E você reconhece que Ele é digno. Ele é digno de dar louvor, de receber louvor, honra, glória e o domínio para todos sempre. E quando isso acontece, você se rende aos pés de Jesus. E você diz para Jesus: Jesus, eu reconheço que o Senhor é a solução. O Senhor morreu por mim. Morreu para me dar vida, para me comprar, para que eu não fosse mais cativo, prisioneiro dos meus problemas, mas que eu fosse livre. E não só isso, o Senhor preparou um plano para mim, para me levar no céu, onde há uma porta aberta, que eu poderia entrar por ela e estar diante de Deus, e me assentar com Cristo, conforme a promessa que Ele fez, em seu próprio trono, e ser um rei e sacerdote de Deus. Se você gostaria de fazer um compromisso com Jesus hoje, nós vamos ter um hino agora. Eu vou pedir que o Divanei cante aquele mesmo hino que ele cantou no começo do culto. E quando ele cantar, se você gostaria de ter essa atitude que os anjos do céu têm, de se ajoelhar diante de Jesus, se prostrar diante dele e reconhecer que tu és digno, Senhor, eu peço que você se levante na medida que ele for cantando, porque eu quero depois orar por você. Estava chorando, olhando pro céu, procurava por um Salvador, pois ninguém no universo foi digno de abrir o livro do Deus e Senhor. De repente uma voz disse: não chores mais, pois alguém se mostrou vencedor. Então lá no centro do trono de amor, pôde ver o Cordeiro de Deus. E todos cantavam: digno és de honra e louvor. O universo se uniu, louvando ao Senhor. E ao ouvir quem é digno,
Agora abra sua Bíblia, os olhos também. Nós estamos no tempo do fim. Não fique surpreso se Cristo hoje voltar para levar seus filhinhos pro lar. Não use desculpas de alguém que deixou de buscar salvação no Senhor. Volte a Cristo e peça perdão. Aleluia, haverá salvação. Então cantaremos, digno és de honra e louvor. Subiremos ao lar, louvando ao Senhor. E ao ouvir quem é digno, Cristo responde: eu sou. Glórias para sempre ao Cordeiro de Deus. Então cantaremos, digno és de honra e louvor. Subiremos ao lar, louvando ao Senhor. E ao ouvir quem é digno, Cristo responde: eu sou. Glórias para sempre, glórias para sempre, glórias para sempre ao Cordeiro de Vamos fazer como aqueles seres lá no céu fazem. Vamos ajoelhar agora diante de Jesus Cristo, reconhecendo como o Senhor da nossa vida. Senhor Deus, nós lemos na Bíblia a respeito de um problema que fez o teu servo chorar no passado. É mostrado também uma realidade terrível a respeito de nós mesmos, que nos faz chorar. Nós nos tornamos conscientes por meio do Evangelho de Jesus, de que temos pecado, de que há um imenso problema no nosso coração, um problema que nós não podemos resolver, um problema que é maior do que todos os nossos problemas. E podemos tentar, lutar, mas não conseguimos vencer. E o pecado nos causa doença, nos adoece, nos deprime, nos entristece, amargura a nossa vida, destrói os nossos relacionamentos. E nós ficamos sem esperança, com medo do futuro, por causa do problema do pecado. Mas, no entanto, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, é apresentado como a solução para o nosso problema insolúvel. Jesus Cristo morreu por nós. Ele deu a sua vida por nós. Ele sabe de todas as coisas, Ele pode tudo. Mas Ele entregou a sua vida por nós para nos comprar, para que nós possamos ser libertos do pecado, libertos da culpa, libertos do poder do pecado. E agora o pecado não mais nos domina. E em Cristo nós somos livres.
Cristo tem um plano preparado para nós, de nos tornar reis e sacerdotes do seu reino. Por isso nós agora, ajoelhados diante dele, o reconhecemos como Senhor e dono da nossa vida. Ele é o único digno de receber a nossa honra, a nossa glória e o nosso louvor. Nós reconhecemos Jesus como aquele que pode resolver os nossos problemas insolúveis. E pedimos-te, Pai, que sempre, diante das nossas dificuldades, das nossas lutas, possamos, pela tua graça, recorrer a Jesus Cristo como o único Salvador. E que possamos sair daqui com a paz que emana dele. Em nome dele oramos. Amém. Que Deus abençoe você e lhe dê a paz.